Terminou em São Januário, vitória do Vasco. O Vasco volta a vencer no Campeonato Brasileiro em São Januário, depois de muito tempo. Em um jogo difícil, complicado, como sempre é do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje até eu diria que com muitos desfalques, isso claro, deixa o jogo ainda mais difícil, mas o importante foi que o Vasco saiu com os 3 pontos. Hoje não tinha outro resultado a não ser a vitória. Vamos lá. Um jogo que o Vasco começa melhor do que o Bahia, se posicionando no campo de ataque, marcando pressão. Bem com aquele jogo da cara do técnico Fernando Diniz, time agressivo e tentando jogar no campo de ataque, mas é claro, o Vasco sempre corre riscos. E aí, a gente sempre pode bater na tecla, o Vasco levou um gol de saída de bola, na saidinha do Fernando Diniz. Mas a gente tem que realmente bater na tecla que o Vasco tem muitos erros individuais dos seus jogadores. Isso não acontece em nenhum outro time no Campeonato Brasileiro. E são lances fáceis. Um lance que o Lucas Freitas sequer estava pressionado, ele faz o passe errado no contrapé do Hugo Moura, que tenta recuperar chutando a bola pra frente, mas a bola pega no Sanabria, que sai cara a cara com o Léo Jardim. E aí ele vai muito bem, encobre o goleiro do Vasco e faz o gol. E aí a culpa é do Fernando Diniz, que treina o time durante a semana para não cometer esses erros. E sim, você sair jogando de trás não é um luxo. Você sair tocando bola de trás é o que se pede no futebol atual. O time que ele consegue quebrar a pressão do adversário por meio dessa saída de bola, ele consegue obter vantagem no ataque. E assim muitas vezes é com o Vasco quando ele quebra essa pressão. Mas quando der errado, você está muito próximo do gol. Então você tem que ter muita atenção, você tem que minimizar os erros. Os jogadores têm que estar sempre muito confiantes, mas muito bem mentalmente, para você minimizar esse tipo de erro. Hoje não custou os 3 pontos, mas poderiam ter custado. Então tem esse lance, primeiro gol do Bahia, né? O único gol do Bahia na partida, 1-0 Bahia em cima do Vasco, lance bobo, que realmente é erro de execução. O Lucas Freitas não estava nem pressionado. Ele poderia ter feito muito bem o passe correto no Hugo Moura e esse gol não teria acontecido. E mesmo o Vasco tendo ganhando, eu vou vir aqui e vou criticar a arbitragem do senhor João Vitor Gobi, se eu não me engano o nome do juiz, que deixou de expulsar o Rezende do Bahia por uma entrada duríssima em cima do Felipe Coutinho. Isso aqui não pode passar em branco. A gente precisa ir em cima da CBF, precisa cobrar para que isso não aconteça novamente contra o Vasco. Olha essa entrada do Rezende, até o próprio torcedor do Bahia, torcedor do Vasco, o cara pode torcer pro Flamengo, pro time que for, ele vai olhar esse lance e vai falar, cara, cartão vermelho, expulsão. Enquanto a gente não tiver justiça no futebol, a gente sempre vai continuar tendo esses erros de arbitragem. E sabe qual é o pior? O juiz nem deu falta nesse lance, cara. Ele não deu falta nesse lance, não deu nem um cartão amarelo. E o VAR nem chamou ele para revisar esse lance à beira do campo. Deixou o jogo seguir. Um lance que ele poderia claramente ter quebrado ali o tornozelo do Felipe Coutinho e ter deixado o Felipe Coutinho fora do restante da temporada. E aí quando você não pune veementemente um jogador por um tipo de entrada como essa do Rezende, se foi ou não na intenção, eu não sei, só ele que vai saber. Mas quando você não pune, você mostra que você tá subindo a régua. Cara, pode esse tipo de entrada. Aí o jogador do Vasco fica revoltado no próximo lance, faz a mesma coisa. E aí qual vai ser o critério depois do árbitro? Vai expulsar depois todo mundo, que ele liberou a pancadaria? Então o senhor JV Gobi, esse árbitro da partida, deveria ser afastado, porque não foi só esse lance. E aí no segundo tempo, não contente de já ter prejudicado o Vasco na primeira etapa, esse mesmo árbitro, né, o JV Gobi, ele deixa de expulsar o Sanabria por uma entrada duríssima também no Puma Rodrigues, muito parecida com a entrada no Felipe Coutinho. Então, 2 erros capitais de jogadores do Bahia que eram para ser expulsos. E aí, o Jean Lucas também era para ser expulso porque ele deu uma cotovelada na cara do Barros. Esse sim foi expulso. O único lance que foi expulso, então era para o Bahia ter tido 3 jogadores a menos hoje em campo. Se o juiz fosse justo, o Bahia teria tido 3 jogadores expulsos. Agora falando sobre o jogo. O Vasco leva o gol, mas não se abala na partida, continua tentando, buscando atacar o Bahia. Rapidamente, o Jean Lucas é expulso, já expliquei o lance para vocês, cotovelada na cara do Barros, muito bem expulso. E aí o técnico Rogério Ceni já pensa em um Bahia diferente, tirar o centroavante William José, colocar mais um homem de meio de campo, formar uma linha de 5 mais atrás, tentar realmente fechar o time para segurar essa vantagem até o final da partida, mas isso não acontece. O detalhe desse gol de empate do Vasco contra o Bahia é, assim que o Vasco fica com um jogador a mais, o Fernando Diniz automaticamente tira um zagueiro, no caso o Lucas Freitas, coloca o David na partida e deixa o David como um ponta e puxa o Nuno Moreira para jogar como um volante ao lado do Barros. Então o Fernando Diniz já faz essa substituição corajosa. E o detalhe nesse gol do Vasco de empate contra o Bahia
é o Barros entre os dois zagueiros, os zagueiros do Vasco muito abertos, o Cuesta pela direita, o Hugo Moura pela esquerda e o Vasco todo no campo de ataque. Olha como é que o Vasco amassa o Bahia. O Bahia já tinha adotado uma postura de marcar em um 5-3-1, né? Essa bola gira de um lado para o outro, o Cuesta recebe a bola, olha para a área, mapeia quais são as opções e aí o detalhe é, olha o Puma agredindo a área do outro lado, ele que era hoje o lateral esquerdo do Vasco. Você tem o David por dentro da área, você tem o Verratti também dando esse peso, e você tem o Felipe Coutinho que tá um pouco mais atrás, e com o Nuno com a possível sobra, e o Andrés Gomes também já pedindo bola, dando opção de passe, com o Paulo Henrique dando essa amplitude pelo lado direito, mas o Cuesta vai optar pelo cruzamento, ele joga essa bola na área, talvez seria pro Verratti, talvez seria pro David, mas quem aproveita é o Felipe Coutinho, o pequeno príncipe do Vasco. Essa bola quica, o Coutinho tem pouco tempo de reação, mas ele consegue arrumar um cabeceio até um pouco torto, que tira completamente o Ronaldo dessa jogada. O Ronaldo fica parado, estático, só observando o gol do Felipe Coutinho. Cara, esse cabeceio do Coutinho é muito difícil. Ele conseguiu dar direção em uma bola que estava até ficando, quem sabe, no seu contrapé. Belo gol do Vasco, belo gol do Felipe Coutinho de cabeça e um time com coragem para jogar futebol nesse caso. Então, o Diniz teve coragem, mexeu e o Vasco conseguiu rapidamente empatar o jogo quando fica com um homem a mais. No primeiro tempo. O Vasco continua essa pressão na primeira etapa, bola na área, poderia até, quem sabe, ter feito o gol, né? O Felipe Coutinho perde uma oportunidade, muito claro que ele domina a bola errada e o Ronaldo fica com a bola. Isso dentro da área ainda no primeiro tempo, o jogo vem para a segunda etapa, você teoricamente vai pensar, o Bahia se arrumou mais defensivamente, mas é muito difícil você jogar com um homem a menos. O técnico Rogério Ceni faz uma mudança, ele tira o Gilberto, coloca o Santiares na lateral direita. O Gilberto já tinha cartão amarelo e vinha se estreando com o David, então poderia acabar em algum momento ser expulso, ele previne isso, e o Vasco continua pressionando, cara, dessa mesma forma que eu falei com vocês, dando bastante liberdade para os zagueiros ajudarem na construção, os laterais muito espetados no campo de ataque, participando também do jogo, e o Vasco consegue a virada por meio de uma bola parada. E aí destaque pro Puma, que quase fez um gol de cabeça contra o Flamengo e faz agora contra o Bahia. O Puma é um jogador que tem 1,83 m de altura e ele sempre foi muito bom nesse jogo aéreo. É um dos pontos positivos do Puma, que hoje fez um bom jogo na lateral esquerda do Vasco. Defendeu bem, atacou bem em alguns momentos. A gente não vai esperar muito que ele chegue ali de fundo, ele sempre vai cortar pra dentro, até por estar jogando com o pé invertido. Mas isso é o pacote de você jogar com lateral com o pé invertido, ele faz o gol de cabeça. O detalhe desse gol do Puma é a cobrança muito boa do Nuno Moreira, realmente muito boa, e o Puma consegue fazer o movimento correto do cabeceio, que essa bola sai uma pedrada certinho no canto rasteiro do goleiro Ronaldo, sem chance de defesa pro goleirão. Bonito gol de cabeça do Puma, o cabeceio certo para a virada do Vasco. E o terceiro gol do Vasco, que vai dar números finais, a parte do Vasco já era muito superior ao Bahia, que praticamente não levava perigo ao gol do Vasco. O Bahia com um homem a menos, o Vasco continuou se impondo muito bem. É o Nuno Moreira conseguindo saltar e antecipar esse passe do jogador do Bahia. O Nuno Moreira recupera a bola, carrega, consegue até encontrar o Verratti em uma boa condição para cruzar. O Andrés Gomes estava fechando na área, eu até acho que essa poderia ser a intenção do Verratti, jogar essa bola para a área, quem sabe para o Andrés Gomes aproveitar. O Luciano Juba tenta fazer o corte e acaba encobrindo o goleiro Ronaldo do Bahia para dar números finais ao placar. Vasco de virada 3-1 em cima do Bahia, merecido porque o Vasco era melhor quando leva o gol do Bahia e continua melhor na partida depois quando tem um homem a mais. O Bahia poderia ter tido os 3 jogadores expulsos, ficou no lucro. O Bahia ficou no lucro, a arbitragem deixou o Bahia vivo na partida, porque tu imagina o Bahia com 3 jogadores a menos contra o Vasco, ia ter tomado uma goleada provavelmente histórica. Então o juiz colocou o Bahia no jogo de hoje. Essa é a grande verdade. O senhor Gobi colocou o Bahia no jogo de hoje, porque era para ter sido muito mais. Agora também o Vasco perdeu muitos gols, né? O David perdeu gol, destaque pro moleque Matheus França, que tá entrando cada vez melhor na partida, participando mais. O David entrou bem, participou, poderia ter feito gol em alguns momentos. O Verratti perdeu oportunidade de gol também no segundo tempo, oportunidade claríssima, depois de uma grande tabela do França com o David, que acha o Verratti livre e acaba perdendo gol. O Nuno não apareceu tanto no jogo de hoje, apesar de ter dado assistência e ter participado do início do terceiro gol do Vasco, porque o Nuno tá jogando como um volante, né? Muitas vezes o Diniz puxa ele para volante, então ele não vai ter a participação, às vezes, final no gol, mas ele participa de outras formas, articulando o jogo do Vasco, recuperando bola, se esforçando em uma posição que nem é a dele, mas ele consegue jogar. E também grande jogo hoje do Felipe Coutinho. O Paulo Henrique oscilou entre momentos bons, momentos ruins no jogo. O Puma foi bem, o Cuesta fez um jogo seguro, o Lucas Freitas errou no gol, mas o Lucas Oliveira, que entrou no final do jogo, eu gostei dele.
O Hugo Moura fez um bom jogo, até quando foi jogar de zagueiro ganhou a maioria dos duelos, também o Vasco estava com um homem a mais. O Verratti tentou participar mais, mas ele é muito cru com a bola no pé, mas participou também do terceiro gol do Vasco. E eu acho que é isso, né, cara? E também, claro, não posso me esquecer de destacar a grande atuação que teve o volante Cauã Barros mais uma vez. O Barros pode não ser o maior primor tecnicamente com a bola nos pés, não pode ser o Toni Kroos, mas ele é ok com a bola nos pés, ok pra bom, acerta a maioria dos passes. De vez em quando, claro, vai errar uma aqui, outra ali, como eu falei, ele não é o Toni Kroos, mas ele acerta a maioria dos passes e esse moleque ganha muito duelo no meio de campo, é o tempo todo ganhando duelo e recuperando bola pro Vasco. Ganhando duelo, recuperando bola no Vasco, colocando toda hora o Vasco no campo de ataque, marcando bastante. Essa é a maior qualidade do Cauã Barros, vencer esses duelos no meio de campo, e ele faz isso muito bem, tanto que o Vasco tá invicto com ele de titular até então na temporada. E foi assim a vitória do Vasco em cima do Bahia. O Vasco hoje com algumas modificações, né? O Andrés Gomes jogando como titular. Não foi a jornada mais feliz do Andrés Gomes. Também não jogou mal, mas também não fez um grande jogo. O Vasco estava com alguns problemas na saída de bola, porque o Bahia igualava homem a homem na hora de sair. O que o Bahia fazia? Fazia marcação, pressão por zona. O Bahia movia seus jogadores para a zona do Vasco que tava a bola. Se a bola tava na esquerda, ia todo mundo para a esquerda para tentar pressionar. Se tava na direita, ia todo mundo para a direita para tentar pressionar. Então o Bahia fazia uma pressão do lado do campo que tava acontecendo a saída de bola do Vasco. Até por saber da preferência do Vasco por manter a bola no setor. Mas o Vasco tava sendo perigoso, né, cara? Chegando a bola parada, sai quase segundo no Moreira, na cobrança de falta. Eu venho reparando que o Vasco vem se tornando cada vez mais um time letal nessas jogadas de escanteio, de bolas paradas. O Vasco tá muito perigoso e bola parada vence campeonato, vence jogos. Todo mundo sabe disso. Tentativa do Paulo Henrique, essa bola bate na mão do jogador do Bahia. O Vasco já pressionava, recuperava mais bolas, tinha mais o controle do jogo. Tava mais próximo do gol o Vasco, mas é sempre assim, né, cara? Por um erro técnico, às vezes, acaba colocando tudo que vem sendo feito abaixo. Não aconteceu no jogo de hoje. O Vasco conseguiu se recuperar bem, diga-se de passagem. O time do Bahia é muito faltoso desde o início do jogo. Senti o time do Bahia nervoso, pressionado pelo resultado. Muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Isso tem um peso. Esse lance do Cuesta, ele vai sofrer a falta, né, por trás. O Cuesta é um zagueiro que tem boa qualidade para construir. Isso vem me agradando. É um zagueiro que vem participando da construção de jogo. E é isso que o Fernando Diniz quer. Um zagueiro que participa. Que ajuda, às vezes, com assistência. Ajuda com um passe que vai ser a pré-assistência. Que tem a qualidade para carregar a bola. Para passar da primeira marcação. Sem medo de jogar futebol. E o Cuesta não tá tendo medo. E isso é um ponto muito positivo. Tá jogando bola. Entrada duríssima do Gilberto em cima do Verratti. Mais uma entrada dura. Já tinha acontecido a entrada no Felipe Coutinho, né? E aí o lance, cara... É o que eu falo, são erros muito bobos que saem os gols. Porque o Vasco não tava nem... Nesse momento, principalmente, não era uma pressão muito forte do Bahia na saída de bola. E principalmente em cima do Lucas Freitas. E ele acaba cometendo um erro básico. Um passe errado aí para depois você recuperar é muito difícil. Quando você comete o erro nesse tipo de cenário, onde você está muito perto do gol, para recuperar é muito difícil. Geralmente o adversário vai roubar a bola e já vai estar cara a cara com o goleiro. E aí é só concluir e fazer o gol. Lance de expulsão do Jean Lucas. Muito bem expulso o senhor Jean Lucas. Deixa o cotovelo na cara do Barros, né, cara? É aquilo, ó, tu vê que ele arrasta o cotovelo na cara do Barros. Ó a cotovelada dele. Aí tu não fez nada, né? Coitado. Porra, pelo amor de Deus, cara. A gente tem que ser justo, cara. Fez. Deu cotovelada, deu. Olha aí, ele arrasta o cotovelo dele na cara do Barros. E aí se o juiz deixa passar impune mais um lance desses, e acabar virando pancadaria o jogo, como eu tô falando pra vocês. E aí o gol do Felipe Coutinho, cara, o Vasco povoando a área com muitos jogadores, e é muito premiado, né? Puma dentro da área, Andrés Gomes dentro da área, David. E aí na hora do cruzamento você é premiado. Carlos Cuesta na cabeça de Felipe Coutinho. O jogo vai pro segundo tempo. E o Vasco continua pressionando o tempo todo. É o Vasco pressionando. É o Vasco
soltando essa pressão em cima do time do Bahia para recuperar a bola e tentar fazer rapidamente o gol. Esse lance aí que o juiz dá falta do Cuesta é sacanagem. O Cuesta é puxado pelo jogador do Bahia e dá falta do Cuesta. Esse lance aí foi mais um acidente de trabalho. Eu poderia até ter marcado falta, mas foi mais um acidente, né? Casal aí aparecendo. Esse lance aqui, o David, eu não entendi o David nesse lance. Eu acho que ele quis realmente passar pro Verratti fazer o gol. Mas foi equivocado, né, ali essa jogada do David. Esse lance aqui do Andrés Gomes poderia ter concluído muito melhor. Acho que ele ficou... Perdeu o tempo da bola, né? Não conseguiu finalizar e nem passar. Também ficou em dúvida. Seu cruzo, seu chute, chegou na hora, não fez uma coisa nenhuma. Entregou o do Puma. Esse cabeceio do Puma, cara, ele sobe limpo, né? Golaço do Puma de cabeça. Golaço, golaço. Ele sobe limpo na bola, faz o movimento certinho. Cabeceio pra baixo, como manda o manual. O Ronaldo só ficou parado, né? Olhando. O Nuno bate essa bola aberta, quase que na marca do pênalti. E o Puma só completou, né? Bonito gol do Pumita Rodrigues. Mais um lance de possível expulsão, né? Sanabria em cima do Puma, cara. Lancezinho. Já vi juiz expulsar por muito menos do que isso daí. Ele quis realmente deixar o Bahia de alguma forma vivo no jogo. Se tá 11 contra 11, talvez ele tinha expulsado. É o que eu falo, o árbitro pipoca, cara. Ele não pode mudar a decisão dele baseado se já expulsou um ou outro. Se ele achou que foi o lance pra expulsão, ele tem que expulsar. É o gol contra do Luciano Juba. Dá pra dar esse gol aí pro Verratti? Não dá não, né? Se ele pelo menos tivesse batido no gol, mas ele foi cruzar. 1, 2, 3 a 1 Vasco. Valeu, Juba. Dava pra ter saído mais, né? Vai ter esse lance aí do Felipe Coutinho, que ele vai bater a falta. Cara, se essa bola não pega na mão do zagueiro do Bahia, o David é de cara pro gol, hein? Repara só nessa tabelinha aí do Puma, marota. Essa falta do Coutinho, que pecado, né? Ela foi bem batida, ela vai fugindo e sai do gol. Se ela vai no gol, sei não, hein? Se o Ronaldo chega. Vai ter mais esse lance do David. Eu acho que não vai aparecer aqui, mas ainda vai ter uma chance muito grande perdida pelo Verratti. Não vai aparecer aqui, cara. Mas o Verratti vai perdendo mais um gol. Talvez eu coloque pra vocês depois. Mas é isso, cara. Vitória do Vascão. Vencemos. Era o importante a ser feito nesse jogo.